Ah, doutor Strujac, mas eu não tirei meu siso na idade ideal. E agora, o que eu faço? Vocês devem ter visto no canal que eu gravei um vídeo explicando qual que é o momento ideal para a gente fazer a remoção do siso. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver e descobrir qual que é essa idade ideal. Se você não extraiu o dente na idade ideal, se você já tem aí 30, 40, 50, 70 anos, você precisa avaliar se teu siso precisa ou não ser removido. Normalmente ele não precisa ser removido quando ele está na posição correta na boca, mordendo com o dente antagonista, né? Ele tem um outro dente para ele morder, e você tem uma condição de higienização muito boa. Você consegue higienizar, porque o siso ele fica numa posição que não é boa da gente conseguir higienizar. Então, às vezes, o paciente tem dificuldade de higienização, ele pode ter uma saúde bucal excelente, mas o siso acaba tendo um problema gengival ou uma cárie. E assim como é difícil para o paciente chegar até lá e higienizar, é difícil também para o dentista chegar lá e fazer, por exemplo, uma restauração. Então, nessas situações, às vezes o dentista clínico acaba encaminhando para o cirurgião bucomaxilofacial fazer a remoção. Mas basicamente o que acontece? O siso quanto antes for removido, melhor. Alguns pacientes chegam para mim e falam: poxa, doutor, mas eu já tenho 60 anos, esse siso nunca me deu problema, eu preciso remover agora? Ó, se teu siso tem alguma chance de dar problema, é muito melhor você ter que remover eletivamente, ou seja, de uma forma planejada, com ele sem ter infecção, do que você remover mais velho, ou seja, quando você tiver 75, 80, 90 anos, a chance de complicação é muito maior. Então, quanto antes, melhor. E muito melhor remover com esse siso sem infecção ou sem nenhum problema, um cisto, um tumor associado. Porque aí as complicações acabam aparecendo de uma forma mais frequente, né? Sempre a extração eletiva é melhor. Bom, mas quando a gente passa da idade ideal, a gente começa a ter uma extração mais complicada. Sempre quanto mais velho o paciente vai ficando, mais difícil vai ficando. Por quê? Primeiro, porque o siso já terminou de se formar, ou seja, ele já está grande, ele já está maior. Quando a gente vai ficando mais velho, o nosso osso vai ficando mais, de uma forma menos elástica, mais mineralizado, menos flexível. Então é uma extração mais difícil porque a gente não tem aquele osso que está envolvendo o siso, é mais difícil a gente expandir ele, a gente remover ele para tirar o siso. Então é uma extração mais difícil tecnicamente. A recuperação é um pouco mais difícil também, porque o poder de regeneração do corpo de um paciente mais velho é menor do que de um paciente mais jovem, e naturalmente, né, a maioria dos pacientes acabam tendo alguns problemas de saúde que são mais comuns na idade avançada. Então, por exemplo, diabetes ou algum outro problema de saúde que pode influenciar na cicatrização ou na qualidade desse pós-operatório. Então, quanto antes, melhor. Mas algumas coisas a gente precisa pensar, né? Assim como eu falei, quanto mais velho a gente tiver, mais chance de complicação a gente tem. Então, o cirurgião bucomaxilo sempre pensa em normalmente 3 alternativas, né? A primeira delas é a remoção. Sempre quando o risco-benefício justificar a remoção e se siso tiver alguma chance de ter algum problema no futuro, é melhor fazer a remoção. Tá? Então, a gente precisa ter muito bem isso na cabeça. Saber quando vale a pena mexer no siso. Porque a gente não pode deixar eu falar para o paciente: não, esse siso não vai te dar problema, tá quietinho aqui, e o paciente voltar daqui 20 anos para tirar esse siso, vai ser uma cirurgia muito pior, eu posso trazer uma complicação para esse paciente. Então, isso o paciente tem que ficar bem claro, porque essa decisão, é claro, o paciente vai tomar junto com o cirurgião. A segunda alternativa é fazer o que a gente chama de preservação. O que é preservar? A gente fazer um acompanhamento clínico e radiográfico desse siso. Isso, a frequência vai ser determinada dependendo da posição, a condição da região, né? Mas normalmente entre 6 meses a 1 ano, para sempre. Não pode esquecer que aquele siso está lá. Tá? Porque esse acompanhamento tanto clínico quanto radiográfico? Clínico para a gente ver como é que está o estado de saúde bucal do paciente, se ele está conseguindo higienizar, se tem alguma alteração local. E radiográfico, por quê? Porque algumas alterações, como por exemplo a reabsorção das raízes dos dentes vizinhos ou alguns cistos e tumores, eles são assintomáticos inicialmente.
Então o paciente não sente nada, não tem dor, não tem nenhuma alteração de volume ou na gengiva. A gente acaba radiografando e normalmente isso daqui é um achado incidental, a gente acha sem querer na radiografia. Por isso que esse acompanhamento é programado para não ter surpresa. A gente interceptar qualquer tipo de complicação que esse siso está causando na boca antes que essa complicação seja muito grande. Tá? Então, interceptar o problema antes que ele cresça. Tá? E a última alternativa, em algumas situações, a gente opta por fazer o que a gente chama de coronotomia. Tem vários nomes, né, essa cirurgia: coronotomia, coronectomia, coronectomia parcial intencional, que basicamente o que é? É a remoção da coroa do siso. Por que a remoção da coroa? Porque a coroa do siso, a coroa dos dentes é essa parte que fica para fora da gengiva, que aparece dos dentes. Ela é revestida de esmalte. A raiz do siso, que é a parte que fica para dentro do osso, ela é revestida de cimento. Essa parte onde a gente tem o esmalte, quando o siso não aparece na boca, ele tem como se fosse uma cápsula, que é o saco pericoronário, capuz pericoronário. Essa cápsula que envolve a coroa do siso, ela que normalmente causa os problemas, né? Ela causa a reabsorção do dente vizinho, ela que pode sofrer alguma degeneração cística e se transformar num cisto, ou eventualmente aquelas células têm algum potencial de transformação de célula tumoral. Além disso, a parte da coroa, que é revestida de esmalte, a gengiva não gruda nessa região. Então, quando o siso não apareceu inteiro na boca, ele já está exposto de alguma forma na boca ou está recebendo contaminação na boca, sabe quando ele está quase aparecendo ali atrás do último dente, mas não furou ainda a gengiva? Pode estar entrando resíduo de alimento ali, resíduo de saliva. E essa região, como a gengiva não gruda na coroa, toda aquela região da coroa está exposta a isso, mesmo aquela região que está embaixo da gengiva. Então o siso pode cariar, ele pode ter alguma inflamação gengival, que é o mais comum. A gente tem no siso de baixo a pericoronarite, que é essa inflamação em volta da coroa, que é o que mais incomoda os pacientes. E é normalmente nessa hora que o paciente procura a gente para fazer a extração. Então, se o siso apareceu na boca, normalmente ele vai ter alguma complicação. Então, apareceu na boca não tem jeito. Se ele está numa posição que não é correta na boca, a chance de você ter que remover é muito grande. Tá? Quando que a coronectomia pode ser indicada? Quando o siso não tem nenhuma infecção, nenhuma contaminação, ele não pode estar cariado, não pode ter infecção em volta. E quando que, para que é essa indicação? Para evitar risco de fratura mandibular, ou seja, em algumas situações o siso ocupa quase toda a mandíbula. Quando a gente vai remover, a gente corre o risco de fazer a fratura durante a remoção, mas muito frequentemente essa fratura acontece no pós-operatório, porque aquele osso que o siso está ocupando ali, e o osso que a gente removeu para tirar o siso, enfraquece tanto a mandíbula, e essa cicatrização óssea demora mais ou menos uns 3 meses. Então, durante esse período, às vezes durante a mastigação do paciente, não é nem durante um trauma, uma batida, é durante a própria mastigação, aquele estresse da força da musculatura mastigatória causa fratura mandibular. Então, pode ser tanto durante a remoção quanto após. Então, nessas situações, as fraturas mandibulares em região onde tem o siso que ele vai ser removido são fraturas mandibulares de difícil tratamento, são uma complicação mais difícil de ser tratada. Então, nessas situações, pode ser optado pela coronectomia. E a outra situação é quando a raiz do dente ou o dente todo está numa posição que ele está englobando ou está abraçando o nervo que passa dentro da mandíbula, o nervo alveolar inferior. Esse nervo ele dá sensibilidade para os dentes, porém ele sai da mandíbula nessa região do queixo e dá sensibilidade, não mobilidade, sensibilidade para o lábio e para o queixo. Então, isso em algumas situações pode causar a perda da sensibilidade, e se ele tiver uma forma que quando o siso saia, ele lacere esse nervo, a chance dessa perda de sensibilidade ser permanente é muito grande. Então, nessas situações, se o siso não tiver nenhuma infecção, pode ser indicada a coronectomia. Então, normalmente, assim, resumidamente, quanto antes remover o siso, melhor, mesmo que já tenha passado da idade. Passou da idade, o que a gente faz? Procura um cirurgião bucomaxilofacial para ele decidir junto com o paciente qual que é a melhor conduta. Dentro das condutas, as 3 principais: preservação, que é o acompanhamento, a remoção profilática,
antes de ter algum problema, alguma emergência, ou então a coronotomia ou coronectomia, que é a remoção da coroa do dente, que aí são situações pontuais que o cirurgião vai indicar para você, tá? Ou então a emergência, né? Aí sim, quando o siso está te incomodando, aí você vai procurar o cirurgião bucomaxilo, mas aí é outra situação, né? Normalmente aí não tem outra alternativa que não a remoção, mesmo que seja uma remoção de risco, mesmo que tenha risco de fratura, mesmo que tenha risco de parestesia, dependendo da situação, não tem outra alternativa que não remover o siso. Então, quanto antes você não procurar para remover o siso, mas procurar um cirurgião para te orientar qual é a melhor conduta em relação ao seu dente, para evitar um problema futuro que em algumas situações pode ser um problema bem grave. Não deixa o teu siso começar a incomodar para procurar. Se você sabe que você tem siso, provavelmente você já fez alguma radiografia, algum dentista já te alertou, tem um siso aqui, e normalmente o dentista clínico fala, esse siso está muito complicado, não vale a pena mexer. Não vale a pena mexer desde que você seja orientado por um cirurgião que ele te diga, realmente não vale a pena mexer agora, vamos fazer a preservação. Então tenha certeza de que é possível manter esse dente na boca e isso não venha ter uma chance muito grande de causar um problema no futuro. Certo? Então espero que tenha tirado essas dúvidas de quem não tirou o siso na idade correta, né? Para poder elucidar um pouco e você ter um pouquinho mais de consciência do que isso pode ser um problema mais grave lá no futuro. Então tenta prevenir isso quanto antes, mesmo que você já tenha passado da idade. Certo? Até a próxima.